até chegar ao nosso novo marco legal, que é de 2016, e, recentemente, em 2018, o decreto que regulamenta o marco. Então, com isso, na sequência, eu vou apresentar o percurso trilhado até chegarmos na regulamentação do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Em 2010, ocorreu uma conferência, a Conferência Nacional de CTI, em sua 4ª edição, que gerou um documento chamado Livro Azul para o Desenvolvimento Sustentável. Através desse documento, ficou demonstrada a necessidade de ser construído um novo aparato legal que tratasse das questões de ciência, tecnologia e inovação. Então, foi proposto esse projeto de lei, o de número 2117 de 2011, que tinha o objetivo inicial de criar um código de ciência, tecnologia e inovação pautado nesses 3 eixos: integração, simplificação e descentralização. Porém, foi constatado que a intenção de realizar operações radicais, que eram radicais, para atender às necessidades por meio desse código de CTI, iria esbarrar na Constituição Federal, da forma como ela estava na época apresentada. Então, foi preciso, primeiro, ocorrer uma atualização da Constituição, que se deu pela Emenda Constitucional 85. Nesse slide, eu estou apresentando a vocês chamada Pirâmide de Kelsen, onde um jurista chamado Hans Kelsen, ele trata sobre a hierarquia das normas de uma forma vertical, e ele apresenta o princípio da supremacia da Constituição. Por isso, a Constituição está representada no topo da pirâmide. Então, a norma, ela só é válida se ela for construída, produzida, como é determinado por sua norma superior, constituindo, assim, o seu fundamento de validade. Então, o projeto de lei, esse Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, como ele pretendia ser construído, ele seria inconstitucional se não houvesse alteração proposta na Constituição por meio da Emenda Constitucional 85. Então, por isso a necessidade de ter sido tratada a matéria, inicialmente em nível constitucional, antes de tratar por meio da lei. E o marco, por sua vez, ele vai determinar regras, que eu vou apresentar adiante, para a instauração da política de inovação que se encontra aqui representada na base da pirâmide. Então, foi possível retomar as discussões do projeto de lei após a Emenda Constitucional 85 de 2015, e sem que dessa vez foi observado que não seria mais viável tratar dessas alterações que estavam sendo propostas por meio de um código, porque um código legal, ele confere uma certa rigidez. E como dito anteriormente, os projetos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, eles são atrelados à dinamicidade do desenvolvimento que eu mencionei. Então, precisa de constantes alterações para ele ser sempre aplicável. E aí ia acabar virando um código obsoleto, ia ser um obstáculo, e essa não era a intenção inicial. Então, dessa forma, resolveram que a lei ela deveria se ater a regulamentar as novas diretrizes constitucionais. Como dito, para viabilizar a aprovação do projeto de lei, foi preciso elevar as matérias para o nível constitucional. Então, em 2013, foi apresentada a PEC 290, aprovada e promulgada em 2015, a Emenda Constitucional 85, que promoveu substancialmente os seguintes pontos entre eles, alterou a competência material e a competência de legislar para ser concorrente entre todos os entes políticos, União, Estado, DF, município, permite a possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa, nas atividades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, determina que o poder público conceda apoio financeiro também por instituições de educação profissional tecnológica, reforça o papel do poder público
no incentivo ao desenvolvimento, então ele tem esse viés de tentar mudar a visão do administrador público, institui instrumentos de cooperação e determina a criação, por uma lei federal, do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu vou falar um pouquinho melhor adiante. Bom, promove as seguintes alterações. A lei, ela foi criada, pautada nos 3 eixos que já haviam sido tratados no projeto de lei, que é integração, simplificação e descentralização, e promove as seguintes alterações. Dentre elas, a lei que trata de importação de bens, ele altera o termo entidade sem fim lucrativo para ICT, no rol de agentes, né, ampliando essa possibilidade para importar com isenção de impostos. Na lei que trata de isenção na importação, justamente, ele prevê essa possibilidade de ter uma isenção no imposto de importação de insumos relativos a atividades de ciência, tecnologia e inovação. A lei de licitação e contrato, ele inclui dispensa de licitação, então ele desburocratiza a questão das compras, né, se forem produtos destinados a ciência, tecnologia e inovação. A lei que trata de contratação por tempo determinado, ele passa a ampliar a possibilidade, prevendo que a possibilidade de ser contratado, de haver contratação temporária em instituições de CTI. Na própria lei de inovação, ele adapta toda a lei para que ela passe a observar os seus 3 eixos: integração, simplificação e descentralização. A lei que trata do RDC, o regime diferenciado de contratação, ele passa a permitir que seja adotado o RDC por entidades de CTI, e também na lei de planos de carreiras e cargos do Magistério Federal, traz alterações, onde prevê que o professor, inclusive aquele em DE, dedicação exclusiva, ele possa ocupar cargo de direção e fundação de apoio e ser remunerado, aumenta o limite de horas para participação do pesquisador, do professor, em atividades de CTI externas à ICT. E, por fim, não menos importante, como uma última etapa da construção do marco legal, é que em 2018 foi publicado o decreto que regulamenta o marco. É o decreto número 9283, que ele é necessário para dar plena eficácia ao marco legal. Como o próprio nome diz, ele é um decreto que regulamenta. É um decreto extenso, ele possui 80 artigos, que trata de diversos aspectos do funcionamento do marco legal, além de detalhar previsões que constam na lei. Bem, um dos principais instrumentos para garantir que o marco legal ele seja de fato implementado é o estabelecimento de políticas públicas de inovação por cada ICT. E o artigo 15A da lei, ele traz essa determinação. Então, o grande passo importante para a gente falar de implementação do marco legal é que cada ICT, ela institua sua política de inovação. Sem o estabelecimento da política por parte da ICT, o risco é do marco legal ele não produzir os efeitos almejados e se tornar uma lei sem aplicação, uma letra morta. Então, com isso agora vamos à questão de pesquisa, né? Houve a devida implementação do marco legal? Para chegar, o objetivo geral foi analisar, então, se o novo marco legal ele foi implementado nas ICTs. Para chegar no objetivo geral, foram delineados 3 objetivos específicos. Primeiro, verificar quais são os elementos necessários para a efetiva implementação. Segundo, identificar possíveis dificuldades que as ICTs estão atravessando para efetivamente implementar o marco. E o terceiro objetivo específico é propor sugestão para sanar as possíveis dificuldades que foram apontadas. Metodologia compõe a pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento. Levantamento foi feito por meio de entrevistas semi-estruturadas, sendo realizada uma análise qualitativa das percepções obtidas dos entrevistados. Enviei e-mail convidando 60 pessoas, sendo 11 provenientes de Fundação de Apoio, 13 de NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, e 36 pesquisadores. 3 pessoas retornaram informando que não tinham conhecimento
e nem informação capaz de contribuir na entrevista, o que demonstra, assim, um desconhecimento sobre a lei, né, que também é um dado relevante. Foram, então, entrevistadas 15 pessoas, sendo 7 pesquisadores de ICT situada nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Piauí, 8 integrantes de NIT, sendo 5 gestores coordenadores e 3 agentes atuantes na área jurídica, dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas. A entrevista foi composta por 6 perguntas, e o objetivo foi extrair o ponto de vista do entrevistado sobre o tema. As entrevistas foram feitas remotamente, utilizando os recursos digitais disponíveis, como o Skype, o WhatsApp, e os áudios, eles foram transcritos depois da entrevista para uma melhor análise das respostas e também para que eu pudesse realizar quadros comparativos. Na sequência agora, eu vou apresentar as perguntas em quadros distintos e como resposta de cada entrevistado, eu destaquei uma frase que exprime o foco central da sua resposta. Para a primeira pergunta, eu fiz uma introdução explicando que a emenda constitucional ela trouxe alterações na Constituição com o objetivo de criar um alicerce para a criação do marco legal. E aí eu pergunto, então, ao entrevistado, se houve de fato melhorias no seu dia a dia. A intenção foi extrair do entrevistado a opinião dele sobre como é que as alterações no texto legal elas estão refletidas no seu cotidiano. Através das respostas, eu destaco que há um certo desconhecimento ainda sobre o marco legal, tem uma falta de percepção na prática sobre as alterações que ele promove. Também foi demonstrada uma dificuldade em implementar, que é derivado desse próprio desconhecimento sobre as possibilidades que o marco traz, que gera, consequentemente, uma insegurança para aplicar a lei. Mas também outros entrevistados, eles reconhecem avanços e sentem melhorias no seu dia a dia para o desenvolvimento de seus projetos. Para a segunda pergunta, eu fiz uma introdução explicando que a emenda constitucional, ela menciona que deve existir um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI, como se fosse uma espécie de SUS, o Sistema Único de Saúde, sendo que para CTI, unificando sistemas, sendo tratado de uma forma transversal pela sociedade, possivelmente até criando um fundo próprio. Mas eu explico ao entrevistado que esse SNCTI ele ainda não existe. Então, eu pergunto se o entrevistado ele acredita que é necessária a criação do SNCTI para acionar esses problemas atualmente enfrentados, ou se ele acha que primeiro deve ocorrer a plena aplicação dos dispositivos propostos pelo marco legal. As respostas elas foram bem variadas. Alguns entrevistados indicaram desconhecimento sobre o marco e que não estariam aptos a emitir opinião. Outros apontam que havia sim a necessidade de criar o SNCTI, porque o marco não trata com especificidade alguns temas, como a questão do empreendedorismo, que depende, na realidade, da ICT, mas que essa ausência de normativo, ela gera insegurança sobre como a ICT agir. Também houve opinião de entrevistados no sentido de que era necessário, primeiro, ter uma conscientização sobre o marco legal, para que aí sim, depois fosse possível se discutir a criação do SNCTI. Então, mesmo para aqueles entrevistados que entenderam ser necessária a criação do SNCTI, é reconhecida a necessidade de ser investido no conhecimento e implementação do marco legal. A terceira pergunta, eu fiz uma introdução refletindo sobre a questão de que, sobre a ótica do legislador, ao criar uma lei com o objetivo de sanar dificuldades atreladas à pesquisa, esse legislador ele pode ter chegado à conclusão que as dificuldades eram sobre um determinado fato, mas que, na realidade, para o pesquisador que vivencia, né, que trabalha com isso no seu dia a dia, a dificuldade ela pode estar atrelada a um outro fato diverso que o legislador sequer vislumbrou. Então, o objetivo foi saber qual que é a opinião do entrevistado sobre os pontos que o marco ele deveria ter possivelmente melhor observado.
2 entrevistados não se sentiram confortáveis para opinar pela falta de conhecimento sobre as questões do marco e pela falta de convívio na rotina do pesquisador, que demonstra, mais uma vez, né, o desconhecimento. Sim, de uma forma global, as respostas a esse questionamento sugerem que houve um aumento de burocracias institucionais decorrentes do que eles chamam de lacuna na lei, no marco legal, sobre como operacionalizar os processos que o marco dispõe. E isso acarreta em desestímulo da formação de trabalhos e receio na tomada de decisão. Então, assim, demonstra que é vital que os temas levantados pelo marco, eles sejam tratados em âmbito institucional, porque é através dessa política de inovação que vai ser dito como operacionalizar esses processos, para, assim, garantir uma segurança necessária para os gestores e para os pesquisadores na tomada das decisões e no desenvolvimento das pesquisas. A quarta pergunta teve o objetivo de saber do entrevistado qual o reflexo do marco legal sobre a formação dos acordos de parceria para a PDI, né, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Um entrevistado informa que não tem percepção se o marco trouxe facilidades ou não. E com a colocação de outros entrevistados, junto a essa colocação, aparentemente o marco legal, ele não alcançou lá a ponta, que são os pesquisadores, né? Pois enfatiza a necessidade de ser iniciada ainda a prática do que preceitua o marco legal nas ICTs, ressaltando que essa conscientização deveria partir da própria instituição. Então, assim, mais uma vez, é destacado o quê? Que a falta de conhecimento sobre o marco, ela reverbera no receio e na insegurança. E isso retarda o processo de formalização de acordos de parceria e vai traduzir no que muitos entrevistados chamaram ao longo das entrevistas de burocracia, né? Um termo que foi bastante utilizado nas entrevistas. A quinta pergunta, ela teve o objetivo de verificar se a ICT está cumprindo com o que determina o artigo 15A do marco, que é instituição da política de inovação da ICT. 4 entrevistados não souberam informar qual que era a situação da política de inovação nas suas instituições. 2 informam que não houve a implementação ainda. 3 entrevistados informaram que a política ela ainda está em processo de elaboração, e os demais indicaram que existe a política de inovação. Em algumas instituições, a regulamentação da política de inovação não foi publicada ou está ocorrendo de forma gradativa. Então, algumas instituições estão fazendo como o marco legal foi feito, né? Primeiro tem um marco, depois tem um decreto que regulamenta. Então, fizeram a política de inovação em termos gerais, e para cada tema, para cada processo, a forma de ser operacionalizado, fazendo em regulamentos próprios. Então, assim, os entrevistados, eles salientam, ainda que tenha necessidade de haver a conscientização da própria política de inovação para que seja implementado em âmbito institucional. E dizem que isso é também uma grande dificuldade. Então, eu renovo essa importância de ser cumprido o que dispõe o artigo 15A, como um grande passo para que haja implementação do marco legal, que é a instituição da política de inovação no âmbito institucional, e a conscientização, inicialmente, tem que partir de dentro, né? A conscientização da sua política de inovação para que haja, de forma macro, a conscientização do próprio marco legal do que dispõe. A última pergunta, ela foi de um caráter bem amplo, teve o objetivo de saber do entrevistado qual era a percepção dele, né, sobre o que ele acredita ser relevante para que ocorresse a implementação do marco legal. Dos 15 entrevistados, teve um entrevistado que me informou que não tinha ligação nenhuma com a temática de inovação, o que foi um choque, porque é um pesquisador e claramente as pesquisas desenvolvidas possuem reflexos na área de inovação, assim, demonstram um total desconhecimento, uma falta de cultura de inovação. 6 entrevistados destacam a necessidade da lei ela ser incorporada internamente. Daí renovo o artigo 15A, a política de inovação.
para que, se a lei for incorporada internamente, aí sim, vai ter a promoção de projetos de conscientização para colocar essa lei em prática. E os outros 8 entrevistados, eles indicam alguns pontos que a lei tinha que ser melhor tratados pela lei, como a questão do empreendedorismo. Essa questão do empreendedorismo foi bastante levantada, a necessidade de ter menos burocracias sobre o controle, vislumbram que ainda tem uma necessidade de ter uma maior desburocratização sobre as compras públicas, e também falam sobre a falta de previsão na lei de como é que o NIT deve operacionalizar as possibilidades que ele traz, como nos casos dos acordos de licença e compartilhamento, permissão de uso de espaços, a própria questão, mais uma vez, do conflito de interesses no âmbito do empreendedorismo. Então, a impressão, de forma geral, a lei não foi capaz de alcançar todos que têm relação com PDI, com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. É preciso que a lei ela seja incorporada pela ICT, e ela vai ser incorporada pela CT inicialmente da forma principal como? Através da criação da sua política de inovação, através das suas regulamentações internas sobre como operacionalizar os processos que o marco dispõe, para que em um efeito cascata, essa incorporação pela ICT, ela reflita nas ações e nos projetos de ciência, tecnologia e inovação. Mas, assim, em contrapartida, né, como indicado nas entrevistas que eu apresentei, há exemplos, sim, de ICT que elas estão conseguindo alcançar resultados positivos quanto à implementação do marco. Isso é gradual, claro, né, assim, sem dúvida, para que um ICT ela esteja conseguindo, e falo até como algo que eu vivencio, eu trabalho na área jurídica de um núcleo de inovação tecnológica, a GESTEC da Fundação Oswaldo Cruz, assim, conta com o apoio de um grupo de especialistas, tem um corpo jurídico que apoia, a própria Procuradoria Federal que apoia, os pesquisadores que têm interesse, que buscam, os demais colaboradores, todos empenhados. Então, assim, a instituição sozinha, de fato, ela não vai implementar. É um trabalho que precisa da integração de todos para poder, sim, aí sim, desenvolver e implementar de fato o marco legal. Chegando à conclusão, eu gostaria de destacar um termo que foi muito utilizado, muito mencionado, como um gargalo à implementação, um gargalo ao processo indutor da inovação, do desenvolvimento, chamado burocracia. Sendo que esse termo, originalmente, tem como objetivos precisão, velocidade, certeza, redução de custos, enfim. A organização burocrática para a administração pública, ela é extremamente relevante e se traduz até na nossa Constituição, no artigo 37, o caput, ao trazer os princípios básicos que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, assim, essa burocracia, como apresentada nas entrevistas, ela é, na verdade, um reflexo da falta de conhecimento dos ditames legais. Ela é uma pseudo-burocracia. Burocracia não é isso. Então, assim, a existência do marco legal e as alterações que ele promove nos demais textos legais não são objeto da dificuldade na sua implementação. Mas é sim, o que é a dificuldade? É o receio em aplicar o marco. Sobretudo pela falta de conhecimento da própria lei, a falta da interpretação, a falta de uniformização de entendimento, da própria normatização em âmbito interno, conforme determina o artigo 15A. Então, é essa cultura, na verdade, que impacta, que é o gargalo para o desenvolvimento e implementação do marco legal. E a falta de cultura de inovação também vai impactar negativamente esse desenvolvimento. Tem que ter a cultura de inovação na instituição. Então, concluindo, o marco legal, ele é um avanço, certo? Na busca de alinhar as legislações nacionais existentes na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento, buscando harmonizar esses ditames legais,
que é traduzido em flexibilidades e facilidades na aplicação da lei, de todas as leis, em prol da inovação. Portanto, é com esse objetivo que as alterações promovidas pelo marco legal, elas precisam ser compreendidas e aplicadas, para haver, de fato, né, para ocorrer dessa forma, a sua implementação. Dessa forma, concluo a apresentação, agradeço a atenção de todos. Obrigada, Camila, pela apresentação. Então, a gente vai dar início aos comentários da banca. Beba uma aguinha, viu? Beba uma aguinha, tá? Então, assim, eu queria agradecer muito aos membros da banca por terem aceito o nosso convite. E, antes de passar a palavra para os membros da banca, eu queria só fazer uma sugestão, porque, na verdade, como todos nós pudemos observar, o trabalho da Camila, ele carecia de maior, como é que se diz, de um maior número de entrevistas, né, de maior robustez, evidentemente, e isso fica claro pelo número de entrevistados que ela conseguiu ter. Né? Então, assim, de cara, eu já sugiro que seja uma análise preliminar, né? Porque assim, ela aponta coisas, mas que precisam ser muito mais aprofundadas para se ter uma conclusão de fato. Né? Estou vendo que o professor Gesil está lá balançando a cabeça e está concordando comigo. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra ao primeiro membro da banca, o membro externo. Vou passar a palavra para a doutora Juliana Crepaldi. Juliana, muito obrigada por ter aceito, e a palavra é sua. Muito bom dia Camila. Tá? Gostaria de começar parabenizando o seu trabalho, a sua apresentação, cumprimentar também, né? Fiquei muito feliz em receber o convite da professora Rita, professor Gesil, né? A gente já tem uma longa trajetória aí atuando nesse tema. Eu e Gesil, então, né, Gesil, quase que contatos diários para discutir, né, o tema do Marco Legal de Inovação e outros afins. E cumprimentar também os meus outros colegas de banca, né? Tenho certeza que vai ser uma manhã, né, de aprendizado bem importante aqui. Camila, então, voltando, né, à apresentação, acho que você colocou de forma muito clara, né, eu gostei da forma que você apresentou os achados da sua pesquisa, né, eu também parabenizo pela escolha do tema. Eu não sei se eu sou a única pessoa da área, sou a única advogada aqui, não sei, Rita, porque a Camila é minha colega, né? A Camila é advogada, eu acho que os outros não. Ah, tá. O Gesil é um quase, né? Jurista já. É um quase. Mas é muito bom e é interessante quando a gente vê a Camila falar, né? A gente logo reconhece que é uma pessoa da área, e não só da área, sabe, Camila, de formação, mas da área de atuação também. Eu acho que você apresenta com muita clareza a sua visão, né, de quem está estudando o tema, mas de quem está praticando também, né, no seu dia a dia, lá na Gestec, todos esses elementos que você está discutindo aí na sua pesquisa. E eu acho muito interessante quando a gente consegue compartilhar, fazer essa combinação de prática e teoria, né, que eu acho que foi o objeto aqui da sua proposta ao pesquisar esse tema, porque aí, de fato, a gente precisa, né, muito no nosso país, de discussões assim, né? Discussões teóricas, mas discussões também práticas, né? Do que no dia a dia, vou colocar de uma maneira informal, né? O que está pegando, né? Para a gente conseguir ter efetivamente aí a construção desse marco legal como política pública. Tá? E daí eu já começo a fazer os meus comentários. Eu acho que a professora Rita já foi muito feliz na colocação dela, né? Você primeiro está fazendo uma pesquisa em âmbito de mestrado, né, e tenho certeza que você vai continuar na sua trajetória de formação acadêmica e pode aprofundar essa análise. Eu acho que é interessante aprofundar essa análise, né, por exemplo, no âmbito de doutorado, né, em que você consiga realmente, por isso que eu concordo quando ela fala de análise preliminar, né, esse era um dos pontos que eu tinha colocado aqui para discussão hoje, porque, de fato, né, o universo que você fez na análise, ele é um universo, né, limitado e não por falta de esforço, né. Você mesmo coloca lá na sua pesquisa que você teve dificuldade de conseguir coletar os dados nas entrevistas.
Mas, enfim, você tratou de um tema que, apesar de ser de 2016, né, desde 2016 a gente está debatendo, ele é um tema novo, né, oportuno, né, então acho que isso por si só, ele já justifica a realização do seu trabalho, da escolha desse tema, né, voltando à questão que o Marco Legal de Inovação, ele é, né, assim, na visão, né, de quem é estudioso, de quem pratica essa legislação, ele é uma política pública, né, então a sua pesquisa, ela não passa só por uma análise jurídica, né, e aí a gente vai voltar para o nosso contexto aqui de formação, né, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na área do direito, na faculdade de direito, e quando eu fui discutir o meu tema de dissertação de mestrado na faculdade de direito, foi a primeira vez que teve um co-orientador de fora da direito, que era da química, e isso foi, assim, uma novidade, né? No dia da minha defesa, inclusive, na época, a diretora da faculdade abriu a sessão, porque para eles era uma coisa muito diferente, né? Ter uma dissertação de um professor de direito internacional co-orientada por um químico, né? Mas a gente vê que esse programa do INPI, ele já tem essa multidisciplinariedade, que é muito rica, e tudo a ver com o nosso tema, e ainda bem que é assim, né? Porque a gente aprende um pouquinho com cada área. Sobre a pesquisa em si, eu vou colocar alguns pontos. Você trata de um tema que é muito recente no país em termos de discussão teórica, né? E a gente percebe no seu trabalho que você foi e usou algumas fontes, né, ali. Eu tenho até um livro aqui dos nossos colegas procuradores, olha, livro aqui de cabeceira, né, do Marco Legal de Inovação. Agora, eu acho que você pode, Camila, aí agora já são sugestões para, né, aperfeiçoar, aí você vai discutir com seus orientadores em relação ao conteúdo teórico do seu trabalho. Eu acho que você consegue trazer, embora a gente tenha uma discussão teórica limitada nesse assunto no país, eu acho que você consegue expandir um pouco mais, sair um pouco do direito, sabe, professora Rita e professor Gesil, né? Então, vocês já têm na sua orientação pessoas de outra área. Por exemplo, na área do direito, eu sou fã do Caio Barbosa, tá? Leio tudo que ele escreve, né? Acho ele super competente, mas eu acho que você acabou indo muito nessa mesma fonte, né, desse olhar do Caio Barbosa. Então, até depois eu vou te mandar as observações no texto, eu não vou passar por todas elas, tá? Mas eu li todo o seu trabalho, aí tem os comentários. Uma das coisas que eu destaco, e aí eu tô fazendo pontualmente para te falar uma coisa maior, tá? Que os meus comentários aqui não vai ser página tal, isso não, eu quero, né, fazer uma abordagem mais geral. Mas, por exemplo, essa fonte que você recuperou, né, que é do Caio Barbosa, como eu falei, eu acho ele muito competente, você foi numa fonte muito boa, mas eu acho que é importante expandir, né? Expandir um pouco, tem muita citação, né, do Caio Barbosa no seu trabalho, tem outras pessoas discutindo esse tema, né? Inclusive no próprio livro dele, tem o Rafael Dubé, né, que faz muito texto interessante nesse tema, você tem o Bruno Portela, só estou falando assim, tá mesmo dentro da mesma obra, tá? Que é uma obra hoje referência sobre o tratamento desse assunto no direito, você expandir um pouco mais o olhar. E aí, entrando na discussão ainda teórica, e daqui a pouquinho eu vou chegar lá nos resultados, tá? Nos achados das suas entrevistas, eu acho importante você, de alguma forma, casar os achados que você teve nas entrevistas com uma discussão teórica. Tá? Fazer esse casamento, esse fechamento quando você for para essa parte. A minha fala vai ficar um pouco desorganizada, tá? No sentido de que eu já estou indo para resultado, mas eu te prometo que eu passo por todos os pontos. Mas é só para conseguir fazer a amarração com essa questão teórica. E aí, com a questão teórica, uma coisa também que eu acho que valeria a pena no início do seu trabalho, né, você faz uma recuperação histórica muito interessante sobre esse tema, sobre como, e a sua apresentação você reforça isso, né, como é que foi toda a história da construção do marco legal, isso é muito rico, né, consolidado em um documento, inclusive acho que vale a pena publicar, muito importante publicar o seu trabalho, tá, porque a gente tem muitas vezes discussões sobre isso desorganizadas, né, em documentos diferentes, mas você conseguiu fazer um compilado, né, ali crítico, não só compilado, né, mas uma crítica também dessa construção histórica do marco legal.
Mas para além do marco legal, eu também, olha só que eu sou advogada e estou saindo aqui também, né, da caixinha do direito. Trazer um pouco de contexto, sabe, Camila? Eu acho que um capítulo você faz isso. Por que é importante no Brasil ter um marco legal, né, de ciência, tecnologia e inovação? Como é que estão os nossos indicadores de interação universidade-empresa? Né? Então, a gente tem dados aí do Fortec, que faz o levantamento, né, de contratos de transferência de tecnologia. Nós temos o Formict, que as ICTs precisam preencher anualmente. Então, assim, eu acho que não sei que não é o escopo da sua pesquisa, mas para você situar mais o leitor do seu trabalho, né, porque eu sei que você vai e deve divulgar, por que eu estou falando disso? Né? Uma justificativa do contexto. O Brasil, né, como que ele está nas relações universidade-empresa? Por que é importante ter o marco legal? E você coloca isso no seu texto e na sua fala como instrumento, porque o marco legal não faz inovação sozinho, né? Como instrumento para facilitar tudo isso que você colocou, né? A burocracia, diminuir a burocracia, trazer mais segurança jurídica nessas relações, que são relações de risco inerente, né? Então, eu acho que trazer um pouco esse contexto, esse cenário, para situar, tá, a discussão desse tema e a escolha desse tema para a sua pesquisa. E acho que você pode fazer isso na introdução, tá? Ou logo depois você chama um capítulo, assim, breve, né? Mas para falar um pouco da contextualização, né? Acho que você já foi para o histórico do marco legal, para gente que conhece, né? Que é da área, tá ok, fazer logo essa conexão. Mas quem está lendo esse trabalho seu e que não é tão familiar com o tema, eu acho que é importante trazer, né, esse contexto. Depois eu vou para a questão das perguntas. Em relação à sua metodologia de entrevistas, né, eu acho que foi muito feliz a construção das suas perguntas, né, para essa conversa aí que você chamou de semi-estruturada, eu acho que foi assim que você colocou na sua metodologia. Eu acho que isso direciona bastante a conversa e o que você queria achar, né, o que você queria buscar na sua pesquisa. Mas eu tenho uma sugestão também em relação à entrevista, que e eu senti falta disso como leitora do seu trabalho. O que é a visão do pesquisador? Quem são ali nas respostas os pesquisadores e quem são os gestores dos NITs? Sabe? Porque você consolidou, né, todas as respostas num quadro só, mas aqui é no sentido de aperfeiçoamento, tá? Sugestão para aperfeiçoamento. Eu acho que se você separa, são universos diferentes. Um é quem está ali praticando, captando, né? Que é o gestor do NIT, que tem a função de apoiar, que está vivendo aquilo ali na prática, dia a dia, com diversos projetos, e outro é o pesquisador, né? Que tem relevância, muito interessante você também pesquisar, fazer entrevista com pesquisadores, mas na minha visão são olhares distintos, né, que você consegue depois fazer uma análise, olha, como é que é para o pesquisador e como é que é para o gestor do NIT. E até isso vai te dar a oportunidade de falar, tá, da visão, né, do gestor, como é que ele tem atendido o pesquisador, o gestor do NIT, atendido o pesquisador nas necessidades dele, né? Então, você já tem informação para isso. Não precisa fazer nada além do que você fez. Realmente, a sugestão aqui é realmente organizar, fazer uma separação, porque aí você consegue captar, tá, esses dois universos e fazer uma discussão desses resultados considerando esses dois universos, né? Então, é sugestão em relação a como você organizou os seus dados. Eu vou passando aqui nos pontos, depois eu tenho as perguntas, tá? Para a gente discutir. E aí, falando sobre, ainda em relação aos resultados do seu trabalho, os seus achados no final, quando eu li o início da sua dissertação, você tinha colocado assim: eu vou avaliar quais são os elementos necessários para a devida aplicação do marco legal, tá? E vou sugerir melhorias. Aí eu fiquei procurando isso no seu trabalho. Você criou uma expectativa em mim. Eu falei, nossa, eu quero ver o que a Camila vai, né, sugerir aqui de melhorias. E aí, quando a gente vai, Camila, para a conclusão, né, tanto da discussão que você faz, das respostas, mas para a conclusão do seu trabalho, eu achei que isso perdeu um pouquinho. Aí você focou, e eu sei por que isso aconteceu, tá? Eu posso imaginar, porque apareceu muito burocracia, né? Você até falou isso aí na sua apresentação.
Eu acho que a burocracia acabou te chamando a atenção, e aí você conclui o seu trabalho falando só disso. Sabe? Então, assim, eu acho que é importante fazer esse ajuste, né, na sua dissertação, no seu texto, e com certeza, e te ouvindo agora nas conclusões dos seus slides, você tem sugestão. Né? E daqui a pouco a minha pergunta é sobre isso, tá? Você tem sugestão para aperfeiçoar, para aprimorar, né? Quais foram, então, quais são esses elementos necessários? Né? Então, se falou, a política, não é só a política de inovação, não é só o marco legal, mas é uma cultura de inovação dentro da ICT, né? Uma política de fomento. Então, eu acho que ali você tem, quando você chama isso como quando você coloca isso, né, como um objetivo do seu trabalho, já no início, é importante amarrar isso no final. A gente está tocando o telefone aqui, mas tem gente para atender, tá? Então, você voltar, né, recuperar esse objetivo que você colocou e amarrar nas suas conclusões. Então, deixa eu ver mais. Tá. Aí eu falei que não ia fazer isso, mas eu vou fazer e prometo ser bem rapidinho. Na página 31, você fala da propriedade intelectual, como que ela se insere em toda essa discussão. E aí você tem a Rita, que é mega especialista nessa área, muito mais do que eu, né, para poder fazer a discussão dessa parte. Quando eu li a parte da PI, e achei muito interessante, que muitas vezes, e não só em trabalhos, mas em eventos, quando a gente está discutindo, a propriedade intelectual, ela não é muito discutida, sabe? Do que é a interface do marco legal com a PI. O que eu quero dizer com isso, para não parecer estranho que eu estou falando? É claro quando a gente estiver falando de licenciamento de tecnologia no marco legal, de cessão de tecnologia, a gente está falando de PI. Mas eu acho que você pode, até porque a sua orientadora, né, é uma especialista nesse tema, falar um pouquinho mais do que é essa interface com a propriedade intelectual. Você passa sobre esse assunto, você toca nesse assunto na página 31, né, da propriedade intelectual, mas eu acho que é importante, né, seria importante você aprofundar um pouquinho mais, né, a importância desses ativos, tá, como é que esses ativos, como é que as políticas de inovação, né, porque você trata de camada marco legal e camada política de inovação. E como que uma política de inovação para propriedade intelectual dentro da ICT é importante? Né? E falar um pouquinho mais da importância desses ativos, não só patente, software, know-how, desenho industrial. Então, assim, minha sugestão, tá, Camila, para você considerar, é expandir um pouquinho mais o tema e fazer uma conexão com o marco legal e com a política de inovação da ICT. Porque, inclusive, um dos eixos, né, que a política de inovação exige, quando a gente vê, né, o marco legal, é propriedade intelectual. Esse é um eixo que tem que ser tratado nas políticas. Deixa eu ver aqui mais. Aí, pontualmente, né, em relação às páginas, a última observação, que é a página 34, que você começa esse capítulo seu, vou até achar ele aqui, o título dele, peraí, só um minutinho. O título é Contexto Atual do Brasil e o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, esse texto, aqui eu acho que talvez seja um lugar interessante para você colocar, Camila, contexto, tá? Do cenário brasileiro, pensando aqui, tá? Ao invés da introdução, você está falando de contexto atual do Brasil, indicadores, Formict, pesquisa Fortec, passear um pouco sobre esse contexto que justifica, né, a importância de ter um marco legal para promover interações. Agora, esse capítulo, você começa falando de ambiente promotor de inovação. Tá? O seu primeiro parágrafo, que inclusive eu acho que você pode dar uma reduzida nele, ele ficou grande, mas esse primeiro, início dessa parte, né, do seu capítulo, você focou em ambiente promotor de inovação, que, veja, é um instrumento fortíssimo para a promoção de inovação tecnológica. Tá? Inclusive, a minha tese que eu defendi recentemente, ela é sobre ambiente promotor de inovação. Mas aqui, você fala de um arranjo. Né? Então, assim, eu queria depois te ouvir por que você fez essa escolha, se foi intencional, tá? Você começar falando de ambiente promotor de inovação
nesse início de capítulo. Eu acho que eu já vou te fazer, então, essa pergunta. As próximas etapas aqui das minhas considerações já são as perguntas. Por que você escolheu o ambiente promotor, então, para iniciar esse capítulo de contexto? Eu escolhi falar, né, sobre a questão do ambiente promotor de inovação devido à relevância disso, né? A importância de você ter a interação entre os agentes para que haja implementação, para que haja desenvolvimento da inovação. Como eu disse, a ICT por si sozinha, só ela não vai implementar, ela não vai fazer nada, ela precisa da colaboração harmoniosa de todos para que haja desenvolvimento de projetos, para que com isso haja, de fato, a implementação do marco legal, do que é disposto pelo marco legal. Então, te ouvindo, você acabou confirmando que eu achei que realmente tinha, né, passado na sua interpretação ao escrever esse texto. Então, olha só, o ambiente promotor de inovação é tudo isso que você falou, mas ele é um dos instrumentos. Eu acho, assim, né, ouvindo você, né, me responder, você está falando de uma outra coisa, né, que inclusive o Paulo Lemos tem a tese dele que trata sobre isso, que são os ambientes, o ecossistema interno de inovação de uma universidade, de um centro de pesquisa, né, e como que os elementos dentro, tá, do contexto daquela ICT, como eles devem se articular para promover um ambiente institucional, tá, favorável à inovação. E aí o Paulo Lemos chama isso de ecossistema empreendedor, e não é só empreendedor por questão do empreendedorismo de base tecnológica, não. É empreendedor para realizar transferências de tecnologia, parcerias, tá? Então, o ambiente promotor de inovação, como você citou aqui, ele até está, né, previsto na legislação como parques tecnológicos, incubadoras de empresas, né, e outros arranjos. Então, você vê que ele é um dos arranjos permitidos pelo marco legal lá no artigo 3º, né, que fala das alianças estratégicas. É pertinente, tá, Camila? Você mantém isso, não estou falando diferente, não. Mas eu acho que o que você quer falar aqui é da importância, e que isso vai trazer mais riqueza para a sua discussão. É de como que internamente a ICT precisa se articular nas suas iniciativas, né? O Paulo Lemos trata assim, mas você tem outras discussões, como universidade empreendedora, né? As discussões da economia sobre esse tema, né? Então, a Edskowitz fala um pouco sobre isso, Clark, né? Então, o que é o papel da universidade empreendedora? E tem um artigo, Camilo, muito interessante, que foi publicado a partir da pesquisa Fortec, pelo Soares, tá? Tiago Soares, eu vou te mandar. E também a professora Ana Lúcia Torcomian, ela é coautora desse artigo, que mostra exatamente isso que você me respondeu. Como que as políticas internas de inovação de uma ICT podem influenciar resultados na interação dessa ICT com empresas. Tá? O impacto é muito interessante. Então, talvez ali, tá? A minha sugestão é você considerar um pouco, fazer essa discussão que vai trazer mais teoria para o seu trabalho. Ele vai enriquecer. Você vai sair um pouquinho do campo do direito e vai percorrer uma discussão, tá, desses outros olhares do conhecimento que são importantes para você alinhar o seu trabalho, que é muito interessante porque ele é teórico e ele é prático, mas a parte da teoria você pode aprofundar um pouquinho mais com essas discussões, tá? Sobre política de inovação, né? Que é esse trabalho, por exemplo, do Tiago Soares. Aí, eu nem estou contando meu tempo, tá? Mas eu já vou para as perguntas, que eu acho que as considerações, depois, como eu te falei, eu vou te mandar o texto, tá? Com todos os comentários no texto. E aí eu quero te fazer a pergunta, né? Quais os aprimoramentos, né? Aquilo que eu senti falta lá na conclusão, né? Quais são os elementos necessários? Você falou um pouquinho disso na sua conclusão, da sua apresentação, mas não da sua dissertação. Quais são os elementos necessários para a devida, né, aplicação do marco legal? Isso é uma pergunta. A outra é, Camila, por que no Brasil, você que é da área do direito, tá? É importante ter um marco legal de ciência, tecnologia e inovação com todos esses instrumentos que ele traz, né, para promover a interação no campo da inovação. A interação no campo da inovação, isso mesmo.
professora Juliana, muito obrigada por todas as colocações. Sobre as perguntas, né? Inicialmente, eu reforcei, né, expus com bastante foco a questão do artigo 15A. Então, essencialmente, é preciso que haja política de inovação na instituição, é preciso que haja, inicialmente, existindo essa política de inovação institucional, projetos de conscientização da sua própria política, que a sua política de inovação institucional, ela trate sobre como operacionalizar os processos que o marco ele traz, né, de como fazer. O marco ele traz umas regras gerais, diz, é possível fazer isso, é possível aquilo outro. Cabe à ICT, através das políticas de inovação, falar, pessoal, conforme diz a lei, conforme a nossa Constituição, né, as demais legislações, quando a gente trata da administração pública, regem, a gente pode fazer até aqui, né, precisa da legalidade. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei determina, que a lei permite que seja feito. Então, a gente tem uma lei que diz que pode ser feito e diz que a ICT ela vai dispor como será feito, como será operacionalizado. Então, um elemento, assim, inicial de destaque, que é o principal, que tem como principal a conclusão desse trabalho, é que as instituições, elas promovam a sua política de inovação e promovam projetos de conscientização sobre como aplicar a sua política de inovação e não tragam uma política de inovação geral, ou traga ela em termos gerais, e cada decreto regulamente, né, as suas formas de operacionalizar, que é o que vem acontecendo, talvez seja a forma mais fácil. Esse processo de criação de política de inovação, eu não me adentrei. E com isso, vai ter também a conscientização, que é inerente, vai ser consequência, do que diz o próprio marco legal, do que diz a lei de inovação, que sofreu várias alterações vindas com o marco legal. Então, vai trazer também uma mudança da visão dos próprios administrados, né? Não só da administração pública por meio da emenda constitucional, que, né, ela forçou essa mudança de visão da própria administração pública, mas essa mudança de visão dos administrados, dos gestores, dos pesquisadores, e, consequentemente, a implementação da cultura de inovação. Então, isso tudo é o que eu trago como os elementos, né, vejo como os elementos que são importantes para que tenha implementação, de fato, do marco legal. E aí, sobre a segunda pergunta, por que aqui no Brasil é importante a gente ter esse marco legal, tendo em vista que a gente tem várias legislações, várias leis esparsas que tratam sobre a questão da pesquisa e desenvolvimento inicialmente, né? A nossa Constituição mesmo, ela nem previa pontos tão sensíveis e importantes que aquele projeto de lei vislumbrava que era importante. Tanto que o projeto de lei, inicialmente, ele queria ser um código, né? Queria fazer um código de ciência, tecnologia e inovação para tratar de todos esses pontos, né? Que não seria mais leis esparsas, seria tudo em um código só, mas viu que não seria viável. Então, o marco legal, ele veio para regulamentar, como eu expliquei, mediante a alteração que teve na Constituição, que é a nossa lei maior, supremacia da Constituição, senão seria uma lei inconstitucional, o marco legal seria inconstitucional. Então, era preciso que existisse uma lei com autorização da Constituição para trazer as alterações nas demais leis, nos demais normativos, para harmonizar toda essa enxurrada que a gente tem de leis em prol da inovação. Então, essa importância que eu enxergo de existir um marco legal de inovação no Brasil. Obrigada, Camila, pela resposta. E agora, assim, vou fazer um comentário, tá? Comentários a partir da sua resposta, que é o seguinte. A sua resposta é de quem é da área jurídica, tá? Tá certinha. Perfeita, tá? Você tem que ter a emenda que vai te trazer mais segurança jurídica, uma robustez para você fazer alterações, depois vem a camada da política. Mas eu vou te provocar, e não para esse mestrado, para Camila pesquisadora, tá? Para a vida, que é o seguinte.
isso está conectado com uma coisa maior, Camila, que são as políticas, que é o contexto do Sistema Nacional de Inovação brasileiro, né, a maturidade do nosso Sistema Nacional de Inovação, né, então você precisa ter, e também, voltando para a questão mais jurídica, né, que você colocou isso muito bem, né, a administração está autorizada a fazer o que está na lei, né, eu sei que tem esse viés, essa importância do marco legal, sem dúvida, né, que ele cria essa segurança jurídica, mas essa discussão, ela não é só jurídica, tá, e aí, para futuros trabalhos, né, quando você for publicar, for para o doutorado, fazer esse passeio nessas outras áreas, na economia da inovação, né, aprofundar um pouco mais sobre como se configura o nosso Sistema Nacional de Inovação, em que você tem uma concentração de capital intelectual e tecnologias nas ICTs, né, e não nas empresas. Você tem ainda um empresariado que é ainda avesso ao risco por várias razões, né, não é tradição. E a gente está vivendo isso tudo na pele agora, em relação à pandemia, né? Como é que são os impactos desse Sistema Nacional de Inovação fraco, né? E em construção, que a gente ainda está. Então, é para realmente sempre ficar, né, no seu imaginário e como contribuição, né, na minha fala, porque eu precisei fazer isso, tá? Eu estou compartilhando a minha experiência prática, que é ampliar o seu olhar para além da questão legal. Né? Você já tem uma crítica muito forte, e eu percebo isso na sua fala e no seu trabalho, você já tem essa visão crítica, mas eu acho que você pode, né, para trabalhos futuros, né, e para reflexões futuras nesse assunto, publicações, aprofundar com o contexto que isso se insere, tá? Dentro do Sistema Nacional de Inovação, que é algo maior. Um outro registro, assim, que eu acho que é importante, eu esqueci, eu vi aqui anotado, que eu esqueci de mencionar, é falar, ainda com o chapéu do direito, do papel da AGU. Né? A AGU criou uma Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, composta por procuradores de diversos locais, né, do país, que está construindo os instrumentos jurídicos, os pareceres para facilitar a implementação. Então, acho que seria interessante, né, dentro desse contexto seu, que é mais jurídico, falar um pouquinho desse trabalho, né? E agora eu prometo que estou finalizando mesmo, tá? Em relação às respostas, tá? Então, por isso que eu falei que minha fala ia ficar um pouco confusa. Mas eu vou fechar. Dentro daquela minha sugestão de separar o que é pesquisador e o que é nicho, considerando que você não tem uma amostragem muito grande, são 15, né, pessoas que responderam, eu acho que isso vai carecer e exigir de você, para fechar um pouquinho mais o trabalho, aprofundar a discussão. A partir do resultado que você tem e com o perfil do grupo que você pegou, né, e como a Rita falou, uma análise preliminar, né, concordo com ela, mas isso te dá um espaço, né, também de aprofundar, tá? Nessas falas aqui, como é que eu conecto isso com a teoria da relação universidade-empresa, da discussão da burocracia nessas relações, a Rapini, né, Márcia Rapini, o Eduardo Albuquerque, eles fazem muita publicação nessa área, né, das dificuldades que vem na interação universidade-empresa a partir da burocracia. Mas é isso, tá? Já encerrei, agradeço muito, tá? Parabéns pelo trabalho, você está de parabéns mesmo, um trabalho muito bom, muito bem orientado, e estou à disposição também depois, tá? Futuramente, se você tiver interesse da gente conversar mais. Muito obrigada, professora Juliana, tenho interesse sim, com certeza. Muito obrigada, Juliana. Você fez contribuições excelentes e sugestões muito importantes que eu tenho certeza que vão melhorar enormemente o trabalho da Camila. Né? Bom, eu vou passar, então, de imediato a palavra a Carla Maia, o outro membro externo. Carla, a palavra é sua. Obrigada, professora Rita. Queria também começar a minha fala agradecendo pelo convite, pela oportunidade de fazer parte dessa banca, elogiando a Camila, o trabalho, né, que ela desempenhou, a gente percebeu ao longo do texto e também na nossa convivência, né, Camila, o esforço para que você alcançasse esse resultado, então, parabéns. A Juliana falou muitas considerações
que eu estou plenamente de acordo, né? Eu senti um pouco, eu como não sou, falando como não advogada, né, Juliana? Eu não sou advogada, sou biomédica, sou bióloga, e eu senti um pouco a falta de um texto não jurídico, né? Digamos assim, de um viés mais geral. A gente percebe pela leitura que é um texto construído por um advogado, com muito conhecimento, com muita legitimidade no que está escrito, mas senti um pouco de falta dessa contextualização para quem não é da área de advocacia. Então, essas informações sobre o cenário geral do Brasil, como é que a gente está vivendo hoje, quais são os indicadores, quais são as dificuldades que as ICTs estão encontrando, no seu dia a dia. E a Juliana colocou um ponto que foi, assim, eu acho que a minha primeira e talvez a minha maior frustração no trabalho, que foi encontrar lá no final, cadê as sugestões de melhoria? Você fala isso no seu resumo, você fala isso nos seus objetivos específicos, e aí quando eu cheguei na conclusão, eu falei, que bom, Camila encontrou um monte de solução que a gente já vai aplicar na Fiocruz, vamos ver o que é. E aí não tinha nada a esse respeito. Então isso realmente eu acho que fica um vazio, né? Eu acho que você tem total capacidade, tanto pela sua experiência no mestrado, quanto pela sua experiência, no ambiente de trabalho, de pensar em muitas soluções, em várias delas você já está, inclusive, contribuindo, na Fiocruz para a gente alcançar essas soluções. Então, esse era um aspecto que eu achava muito importante que você tentasse aperfeiçoar nesse trabalho, E quando a Camila me fez o convite e eu fiz a leitura do material dela, eu falei, Camila, eu vou te dar um puxão de orelha, porque por que você não concentrou o seu trabalho na nossa sardinha aqui da Fiocruz? A gente está vivendo isso agora, a gente está em plena implementação do marco legal, a gente está com uma política de inovação fresquinha, de 2000, fresquinha, nem tão fresquinha assim, mas de 2018, se não me engano, 2019, e a gente está exatamente na luta, porque a política de inovação é um dos passos só, Depois que vem a política de inovação, a gente na Fiocruz, pelo menos, está vivendo isso, tem toda uma série de normativas internas que você tem que estabelecer para poder colocar aquela política de inovação em prática efetiva, Então, a Camila aborda muito bem isso no texto dela, quando ela percebe na análise dos entrevistados a questão da insegurança, Seja do entrevistado pesquisador ou do entrevistado gestor de NIT, que a gente não sabe, não tem essa identificação, como a Juliana bem colocou no quadro ali de respostas, mas a gente percebe pelas falas, em alguns dá até para a gente arriscar isso aqui, eu fiquei assim, isso aqui eu acho que é pesquisador, isso aqui eu acho que é gestor de NIT, pelo tipo de fala e pelo o conteúdo, que é apresentado nas respostas, que essa insegurança, na verdade, é que é o grande entrave, que a gente vive para colocar em prática. Então, essa insegurança, ela só vai, no meu ponto de vista, ser sanada quando a gente tem as regras claras, quando você tem as cartas na mesa, Quando as normas estão escritas, você tem uma política, e dessa política você vai desmembrar aí uma série de normativas internas, de procedimentos, de fluxos de trabalho dentro da instituição, que vai dar ao pesquisador e ao gestor de tecnologia a segurança para, digamos assim, arriscar, para ousar, na aplicação de todas as possibilidades que o marco legal nos apresenta. Então, senti falta um pouco de você explorar isso, essa questão que eu acho que não se limita à política, a gente está vivendo isso na prática, eu acho que não se limita você ter uma política de inovação, mas o além da política de inovação, você precisa ter ainda alguns instrumentos adicionais para que essa insegurança ela fique mais suave, pelo menos, Então, fica essa minha sugestão também, que você faça uma abordagem, sobre esse aspecto, o que vem para além da questão da política. E aí, falando um pouquinho também sobre a questão da caracterização dos respondentes, eu senti um pouco de falta, não sei se pela minha formação na área de saúde, de dados mais de caracterização mesmo, Então, assim,
Eu sei que não necessariamente você precisa, não é para você citar as fontes, né, quem respondeu, não desta forma, mas, por exemplo, você teve uma concentração de respostas que foram de instituições do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. É possível fazer uma análise desses dados para a gente poder perceber se tem alguma relação, tipo, eventualmente a região sul do Brasil tem menos conhecimento do marco do que o Nordeste, porque isso vai nos ajudar a fazer correlações com o contexto até de políticas públicas que determinados estados têm, né? Então, assim, algumas respostas ali eu ficava, isso aqui deve ser alguém de Minas Gerais, porque você tem um ambiente lá promotor de inovação, de empreendedorismo muito forte. Então, talvez, se for possível, com os dados que você tiver, fazer uma correlação, né, entre as regiões do país, para a gente ver se tem, né, como você teve poucos respondentes, né, como vocês já colocaram, não sei se isso vai ser possível, se a gente vai ter alguma conclusão muito significativa, mas acho que vale a pena a curiosidade de ver. E a outra questão também fazer a separação não só de NEET pesquisador, mas instituição pública, privada, qual é o tipo de característica daquela instituição que respondeu, porque eu acho que isso também pode mostrar, né, alguma informação relevante, né? Então, a gente tem por acaso, algum perfil em que as instituições privadas estão mais na frente, as universidades estão mais na frente do que outros tipos de CTs, enfim, tentar caracterizar com os dados que você tiver, esses perfis, para ver se você dali também consegue extrair alguma tendência, né? Eu acho que como a gente tem um número limitado de respondentes, é óbvio que não vai ser uma conclusão definitiva, mas você pode ser que você avaliando esses dados, você tenha aí alguma tendência, que demonstre que determinadas regiões ou determinados tipos de instituição estão mais atentas ao marco legal, estão investindo mais nessa cultura, estão capacitando mais as suas instituições, né, para aprenderem, para incorporarem esses mecanismos. E aí eu acho que isso pode ser bastante interessante para acrescentar ao seu projeto. E, além disso, Camila, eu acho que, para encerrar minha fala, eu acho que a Juliana foi bastante já abrangente, não vou repetir as coisas que eu tinha pensado em falar, que são similares ao que ela já disse, para não ficar exaustivo, mas eu lanço também aí a proposta de que você estude um caso, né? Não sei se para o mestrado, mas talvez para o doutorado, que você pegue uma instituição, e aí, obviamente, que eu vou torcer para que você escolha a Fiocruz, né, que você vai ter aí talvez até uma facilidade maior de acesso aos respondentes, aos entrevistados, por ser da casa, né, a gente pode, obviamente, te auxiliar, se for necessário para isso, para que você concentre, né, numa análise mais aprofundada, talvez aí uma proposta, né, para um doutorado, uma análise mais aprofundada de um estudo de caso de uma instituição. Eu acho que a gente ter esse processo documentado numa dissertação ou numa tese é riquíssimo, né, para o seu aprendizado e também para a instituição, que vai ter ali um riquíssimo material organizado sobre como ela está evoluindo e vivendo esse momento no Brasil. Tá certo? Então, acho que eram essas as minhas observações. Parabéns, Camila, Gesil e Rita, aí, pela orientação. Obrigada, Carla, muitíssimo obrigada, anotei as suas sugestões e com certeza vou pensar com muito carinho para esse possível futuro doutorado. Obrigada, Carla, por sua contribuição, e gostei muito da sua ideia de fazer o estudo de caso na Fiocruz. Eu acho que pode ser muito interessante, viu, Camila? Então, depois que a gente terminar de acertar a dissertação, eu acho que a gente devia investir nisso, viu? Como uma prévia para o seu doutorado. Bom, continuando então, agradecendo mais uma vez a Carla pelos comentários, eu vou chamar a professora Adelaide Antunes. Adelaide, o microfone é seu. Obrigada, Rita. Queria agradecer também a Rita, ao Gesil e a Camila o convite. Eu acho que a gente sempre aprende não só lendo o documento, mas como também escutando, né, as colegas. Eu acho que é super importante, de um assunto que eu acho que é de extrema importância. Talvez, Camila, a Juliana foi muito explícita, né? E a Carla complementando, eu vou falar algumas coisas também, mas no sentido da importância desse tema para
o país, né? Não há dúvida que quem faz mais pesquisa são as ICTs e as universidades. Daí, quando você começa a falar de inovação, esse tema é nevrálgico e talvez seja a nossa aflição, né, de querer ver as coisas um pouquinho mais detalhadas, tá? Eu não quero também repetir muito o que a Juliana falou, mas não posso deixar de colocar o seguinte: sentir falta mesmo, sabe, assim, de ter um maior grupo de entrevistados e também essa classificação que a Carla, acho que foi a Carla que falou mais, né, a Juliana também, o que é pesquisador, o que é NIT, e, por exemplo, procurador. Eu vou falar porque eu fui professora de uma universidade, ainda sou no mestrado e no doutorado, na UFRJ, durante mais de 40 anos, tá? Contando, se eu continuar, né, dizendo que a minha disciplina que eu ofereço no NPI, eu ofereço para lá também, então eu tenho um contato. E eu trabalhei muito com a integração com a empresa. A minha pesquisa era com a indústria, né? Então, eu me coloco, olhando a sua dissertação, eu me coloquei, quer dizer, o que eu passei como professora pesquisadora, tá? E também fazendo parte de outras bancas, né, que o NPI propicia, como mestrado e um doutorado profissional, né? E a disciplina da Rita é muito nessa área, então, quer dizer, a gente tem a oportunidade de ver vários casos disso, tá? Então, eu achei assim, se tinha que fazer um esforcinho de, talvez, entrevistar mais algumas pessoas para complementar melhor a sua dissertação, tá? Eu não sei como é que foi a escolha, aqui não está claro, né, se é de uma mesma universidade, se são pessoas que trabalham no NIT, ou se são gerentes de NIT, pesquisadores, são professores que depositaram patentes, não está claro isso, né? Eu já pude orientar, uma vez na UFRJ, a Flávia, que ela trabalha num escritório de direito, que ela quis fazer o perfil dos pesquisadores. Então, nós diferenciamos aqueles que depositam mais de 3 patentes, que não depositaram patentes, e etc. Quer dizer, fizemos uma taxonomia porque difere, né? Então, os professores que têm mais patentes são os mais interessados, vamos supor, nessa sua dissertação, tá? E, ao mesmo tempo, o marco regulatório, né? O que ele, eu fico sempre pensando, né? Muito fácil dizer, o professor pode participar agora de uma empresa e continuar sendo professor, né? Pode mesmo, pode. É assim que acontece na universidade, eu não sei no caso da Fiocruz, né? Que tem cursos também de mestrado e doutorado. Olha, você participar de reunião de departamento, de congregação, de conselhos superiores, do conselho universitário, primeiro, eles vão ter sensibilidade a isso, ou vai dar a dor de cotovelo, entendeu? Você quer continuar a ser professor, mas você quer participar de empresa. Então, eu achava assim, isso me frustrou um pouquinho, sabe? Porque eu queria saber o seguinte, o que um chefe de departamento pensa? O que o diretor de uma unidade que seja ativo em patenteamento, não adianta pegar qualquer unidade, pensa, né? O que a reitor, no caso a gente é reitora no momento, pensa, né? Quer dizer, será que eles estão ligados nesses problemas? Ou, não, isso é com Nietzsche. Isso, sabe como é que é? Porque isso é um problema sério que a gente tem, né? Eu estou falando no caso que eu tenho muito conhecimento, que é o FRJ, tá certo? Então, eu acho difícil, a primeira barreira seria o seguinte, mas quem vai dar aula no seu lugar? Ou o professor vai ter que trabalhar na empresa, dar aula na graduação, dar aula na pós-graduação, fazer isso, entendeu? Como é que seria isso? Está regulamentado dentro da universidade? Não está. Não está. Se você encontrar um departamento e uma unidade que seja, onde que nós estamos no século XXI, vai ser uma exceção, tá? Então, quer dizer, eu acho que isso aí é uma trava, entendeu? E eu não vi isso nas suas respostas. Outra coisa, o procurador, que sempre a gente recorre ao procurador, e a gente brinca, o procurador não acha a solução. É mais fácil ele dizer, não pode. Sim, eu quero a solução. Como poder implementar, tá? Quando a gente tem procuradores que já passaram, excelentes, tá? Não vou igualar todo mundo, mas quando acontece um que tem um pouquinho de sensibilidade, você não pode imaginar como os professores ficam gratos, sabe? Aquilo ali falar como se fosse... Não, o procurador tem que ser isso, ele tem que ver perante a lei, perante todo o marco regulatório, como fazer, como implementar, e não dizer não pode, não atrapalhar,
né? Outra coisa, o Nietzsche, eu tive acesso, eu conheço muito a Flávia, né, obviamente, da UFRJ, mas há pouco tempo eu tive acesso a Gabriela Santos, né, porque tem um professor que está querendo fazer a transferência de tecnologia de uma patente. Imagina, essa patente foi feita com a Renault, francesa, tá? E tem um grupo de empresas do Instituto Brasileiro de Petróleo interessados em explorar essa tecnologia. Então, você não imagina a confusão que é você, primeiro, quem depositou a patente, para vocês terem ideia, foi a Renault, tá? Então, olha só, nem a UFRJ, quer dizer, ela depositou em conjunto, que é titularidade, né? Mas quem fez o depósito na França, a gente estava até vendo, foi protegida no Brasil, já começa o imbróglio em relação a isso. Então, é o seguinte, eu acho que a universidade, ela é tão rica de casos e de interesses em relação a isso, né? E eu não vi, assim, não sei como é que foi a escolha, tá? Depois eu queria que você comentasse isso, como é que foi a escolha, né? Porque eu achei que, vamos supor, a minha frustração, vamos colocar assim, no final, mas isso eu já sei, entendeu? Quer dizer, eu queria alguma coisinha a mais, sabe, em relação. Então, eu não sei, restou a dúvida do seguinte, será que ela procurou as pessoas certas? Porque quando a gente conhece, não é só e-mail, né? A gente liga e fala, e pede, poxa, para interceder em relação a isso. E eu acho que as pessoas se sentem motivadas em responder a isso, tá? Então, outra coisa, a burocracia, que você coloca muito na sua dissertação, entre burocracia e burocratização, na própria sua apresentação, eu achei muito interessante a sua definição de que deveria ser burocracia. Mas a burocracia é uma coisa do século XIX, nós estamos no século XXI. Eu acho, sinceramente, a gente até brinca, nós emburrecemos, né? Que essa burocracia, ela passou a ser um pouco exagerada, tá? E aí, isso impede muita coisa, porque a gente tem medo hoje. Hoje, o nosso problema na universidade, e eu diria também no NPI, acho que Rita vai concordar comigo, é medo do que a gente pode fazer. Entendeu? O controle que a gente tem das coisas é tão acerbado, quer dizer, a gente fica, pode fazer isso ou não pode fazer isso, tá? A ponto, né, da gente falar o seguinte, eu posso usar, por exemplo, uma plataforma para fazer uma defesa online ou tem que ser outra plataforma, entendeu? Quer dizer, as coisas chegam no nível que para mim, chega a ser burro, e não um processo como você definiu a burocracia, legal, né, honesto, entendeu? Então, quer dizer, a gente fica com medo de, às vezes, não, o termo é ruim, vai passar, porque senão se engessa, tá? E não fazer nada também. Quer dizer, o que a gente ganha? Então, tem um marco legal que procurou, sabe, abrir um pouquinho as fronteiras, né, para não engessar tanto. Mas, e a tua dissertação, o que é? Procurar ver isso, se está acontecendo, em que grau, quais são os gaps, mas eu não vi isso claramente em relação a isso. Aí uma pergunta que eu fiquei pensando, você fala que o Marco Legal teve presente professores, pesquisadores, especialistas, procuradores, né? Eu fiquei pensando, será que ela entrevistou um desses? Porque essas pessoas trabalham certamente em universidade ou numa instituição de pesquisa, como é o caso da Fiocruz, né? Numa ICT. Eu fiquei pensando, poxa, seria tão rico, né? Se tivesse alguém que trabalhou nesse marco regulatório e a experiência dele na resposta ser dada, sabe? Porque talvez ele destrinchasse mais, entendeu, Camila? Eu queria, assim, um pouquinho mais do destrinchamento, ok? Vou te falar um exemplo que eu tive de burocracia, tá? Junto à FINEP. Eu não me importo de colocar claramente o que aconteceu, porque foi caso real. Eu ganhei um projeto FINEP, tá? Isso tem mais de 20 anos. Só 12 eu estou no NPI, tem mais de 20 anos, ok? E, de repente, um dia nós fomos surpreendidos por uma visita técnica da FINEP no nosso laboratório. Eles estavam muito mais preocupados onde estava o computador, onde estava a impressora, onde estava o papel, tá? Quer dizer, com o que estava escrito do que é resultado. Não teve uma pergunta sobre os resultados. Isso também, você não pode imaginar o grau de frustração. Chegou uma hora que eu falei assim, olha só, vou te mostrar tudo, mas se você quiser ir na minha casa ver se tem alguma coisa, hoje você pode, né, por causa do teletrabalho, mas eu naquela época eu falava assim,
Você quer dar uma olhadinha na casa de todos os professores que estão envolvidos nesse projeto? Porque aí você vai tirar da cabeça a preocupação do controle. E agora a gente te mostra que sim, entendeu? Só que num laboratório, você pode ter vários laboratórios. E o meu era de computação, não era nem equipamentos, tá? Era tudo computador, um laptop, coisas básicas, tá? Mas você vê o grau da preocupação, do controle, que impede a gente avançar nessa integração importantíssima, universidade, centro de pesquisa, empresa, senão a gente não avança no sentido da inovação. Então, isso eu queria te falar, assim, que eu achei que o teu assunto é de extrema importância, tá? Acho que tem descrições aqui na sua dissertação excelentes, mas eu achei que pecou um pouquinho, Camila, sobre, primeiro, a gente não sabe quem você entrevistou. Mesmo no NIT, uma coisa é quem está gerenciando o NIT, outra coisa é um bolsista do NIT, sabe? Qual o grau de conhecimento que ele tem, não só da matéria, né, mas como da universidade. Porque o que você está querendo saber é o seguinte, se a universidade não estiver, não estou dizendo toda a universidade, mas pelo menos, quer dizer, alguém da reitoria, né, alguém da PR2, quer dizer, da pró-reitoria de pesquisa, não tiver afinado, tá? Incubadoras, você citou, e parque tecnológico, eu perguntei assim, e às vezes o parque tecnológico e incubadora não está ligado ao NIT, como é o caso da UFRJ, gente, não está ligado. Tá? O NIT separado da incubadora e do parque. Ainda pensei o seguinte, será que ela entrevistou alguém da incubadora, alguém do parque? Eles têm mais autonomia, conseguiram, graças a Deus. Tá? Mas, então, essa questão, para a gente resumir, dos entrevistados, tá? Ela tinha que ser um pouquinho mais clara. E aí, se logicamente, né, a Rita e o Gesil concordar, eu acho que você podia complementar, pelo menos, com alguns... sabe, alguém da incubadora, alguém do parque, eu mesma posso te ajudar a botar essa menina, Gabriela Santos, que a Flávia vai ter neném agora, né? Eu acho que você podia entrevistar, entendeu? Sei lá, alguém da própria Fiocruz, já temos vários, né, na própria Fiocruz, entendeu? Mas níveis diferentes para que a gente... Ou um procurador, que é da tua área. Eu gostaria de ouvir, sabe como é que é? Será que o procurador está muito por dentro disso? O que ele já esbarrou na universidade que vai ao favor ou contra? Como é que pode resolver isso? Essa, em resumo, como eu acho que a Juliana foi a primeira a falar em geral, quem fala primeiro, né, já também falou durante um tempo considerável e muito pertinente, né, e a Carla complementou, eu não vou ficar aqui, sabe, coisa a coisa colocando, né, mas... eu queria ouvir isso de você. Como é que foi a escolha desses 11 e por que só 11, né? Se eu não me engano, não é isso? 9 responderam, eu fiquei na dúvida, entendeu? Uma outra coisa na tua pesquisa também, você deve dizer que a pessoa pode escolher mais de uma resposta, né? Pelas suas respostas. Tem horas que eu vi que tinha mais resposta do que... Podia ter mais de uma escolha, que eu quero dizer, entendeu? Porque eu queria saber o seguinte, só podia escolher uma das respostas... Sabe, eu fiquei um pouco em dúvida nisso, porque tinha uns que somavam mais do que o total. Então, isso também não está claro. Então, são ajustezinhos que eu acho que você, em pouco tempo você resolveria isso e ficaria uma excelente contribuição. Mas se você puder falar um pouquinho da escolha dos 11, não necessariamente o nome, não é isso que eu quero saber, a instituição, mas o tipo, tá? Certo, professora Adelaide, muito obrigada por suas colocações. Tomei nota de todas elas aqui. Gostei muito do que a senhora fez com a aluna sobre o perfil do pesquisador nessa taxonomia. Eu achei muito interessante com a professora Rita sobre a escolha dos entrevistados. Foram indicações, me sugeriram, né? E de uma indicação, procura também o professor fulano, que trabalha bastante com isso, nessa área. Então, assim, foram sugestões iniciais que criou uma rede para outras sugestões e assim por diante. Sendo que dos 60, né, que foi o total, eu obtive 15. Foram feitas as 15 entrevistas. Então, com isso, por esse número reduzido, optei por realizar uma entrevista de uma análise qualitativa, né? De quantidade seria inviável, mas qualitativa dessas entrevistas.
Então, deixando o professor, o entrevistado, bastante à vontade, né, até é uma forma de desabafo, porque, assim como a senhora, que atua na área há um tempo, tem várias frustrações, várias questões, então, durante a entrevista, para um questionamento, muitas vezes o entrevistado estava respondendo simultaneamente um outro questionamento. Então, eu coloquei que não houve uma obrigatoriedade para que ele respondesse tudo naquela sequência, naquela ordem. Eu, obviamente, retomava as perguntas, mas eu falei assim, eu sei que você já falou um pouco sobre esse assunto, mas eu queria saber sobre essa pergunta tal, e explicava. Mas eu já sabia que estava pré-respondido, então, às vezes, a resposta fala assim, não, é aquilo mesmo que eu te respondi, mas também acontece isso e isso. Foi mais no viés de um bate-papo mesmo, não foi assim, essas são as opções de resposta, aí você diz aqui. Então, dessas conversas, né, foram conversas bem longas, eu tive que transcrever os áudios, e da transcrição desses áudios, fui buscando trechos que era o que, entre aspas, melhor respondia aquele questionamento. Como eu disse, às vezes um questionamento que eu fazia, o entrevistado ele acabava respondendo outros dois questionamentos juntos. Então, teve essa migração na hora de apresentar os dados como um destaque, uma frase de destaque que foi dada a cada pergunta. Espero que tenha respondido. Tá. Uma outra coisa, só para complementar, é o seguinte, você fala, dá a impressão, tá, na sua dissertação, que essa integração universidade, empresa, ICT, empresa, né, começou com os NITs, né, ou com a lei de inovação, tá, mas ela sempre existiu com as fundações universitárias, tá, que também hoje, além dos NITs, os NITs ficam mais, vamos supor, quando tem propriedade intelectual envolvida, né, mas a parceria universidade-empresa, em geral, mesmo que vá para o NIT por causa da propriedade industrial, ela passa nas fundações. As fundações, na verdade, sofrem mais em relação ao controle do que os próprios NITs. Então, nesse sentido, se pudesse entrevistar uma fundação, seria interessante, porque esbarra muito nesse marco legal, tá? Era isso, tá, Camila? Obrigada. Rita, obrigada aí, Gisil, tá? Eu acho que é um tema, como eu falei, de extrema importância, e se você conseguisse falar, como as minhas antecessores já citaram, quer dizer, traçar um perfil, né, dos entrevistados, entendeu? Quem é professor, quem e se é diferente, se é de CT, se é de universidade, se é privado, se é público, como colocaram, né? E eu talvez tentar complementar com algumas, eu acho que o trabalho ia ficar mais rico, tá? Em relação a isso. Obrigada. Perfeito, Adelaide. Muito obrigada por suas contribuições e a sugestão de ampliar as entrevistas. Vamos avaliar isso com calma, Camila. E acho que cabe, né, a gente tentar ampliar um pouquinho as entrevistas. Que certamente o resultado não vai ser muito diferente, mas você amplia a sua amostra e dá mais robustez à sua pesquisa, não há dúvida. Bom, eu vou chamar o professor Eduardo Inter. Eduardo, obrigado por sua participação. Você deixou o Cacibe lá da qualificação dele. Obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Obrigado, Rita. Quero já agradecer a Camila, Rita, Gisil, pelo convite de participar dessa banca. Eu acho que a temática é extremamente relevante. Entendeu? Como a professora Juliana falou, é um assunto que já vem sendo discutido já tem alguns anos, mas eu acho que ele ainda é atual, ele ainda é pertinente, e eu acho que o resultado que a Camila traz mostra isso, devido ao desconhecimento de pessoas atuantes na área sobre o marco legal. Então, está claro, né, que por mais que o Gisil tenha feito maratonas de palestras divulgando, disseminando o marco legal, no marco legal de ciência e tecnologia, ainda não conseguimos atingir, né, a grande maioria do público, né, que nós precisamos atingir com isso. Então, aí mostra a relevância aí desse trabalho, né, a importância. E é sempre bom participar de uma banca, principalmente com tanta gente na plateia, que a gente acaba reencontrando, revendo, mesmo que virtualmente, né, pessoas queridas. Então, vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo desafio, pela escolha do tema, é um desafio,
entendeu? Eu achei que você foi ousada em escolher esse tema, tudo bem que você estava aí com suporte também de 2 excelentes orientadores, conhecedores sobre o assunto, Rita, que é uma especialista na área de políticas públicas e ciência e tecnologia, Gesil, que é assim, eu acho que uma das maiores nomes que conhece o novo marco legal de ciência e tecnologia do país. Porém, eu acho que foi um desafio muito grande, eu não sei, talvez, se você não abraçou demais, entendeu? Porque você falou de ICT de uma maneira em geral, então esse é o meu primeiro questionamento, eu gostaria... Então, aí eu volto a repetir o que os outros 3 já falaram, né? A caracterização da tua amostra, né? Que tipo de CT você está falando, entendeu? Porque nós temos ICTs que são universidades, nós temos ICTs que não são universidades, nós temos ICTs na área da saúde, nós temos ICTs na área da defesa, nós temos ICTs na área da TI, de informática, e assim por diante. Nós temos aí uma quantidade grande de diferentes tipos de ICTs. E você traz dentro do teu documento que um dos gargalos desse teu processo é a própria estrutura da ICT, né, a própria organização da ICT. E quando você fala de diferentes modelos e tipos de ICTs, você tem diferentes estruturas, você tem diferentes organizações. Então, para entender um pouco as respostas que foram apresentadas, a gente precisa entender também de que tipo de ICT a gente está falando. Né? Daí, repetindo o que já falaram, quem respondeu, qual a experiência, né? Qual o tempo de atuação na área, porque assim me surpreendeu muito, porque se todos que você entrevistou foram de NIT, eu imaginei que não fosse, porque assim, se todos fossem de NIT, me surpreenderia muito aquelas respostas assim, não conheço o marco legal. Entendeu? Então, assim, como não está claro para mim quem foram os entrevistados, eu estou assumindo que você procurou um núcleo de inovação. E se você pega o núcleo de inovação onde ele não conhece o novo marco legal, nossa, gente, é um absurdo, entendeu? O que essa pessoa está fazendo dentro do NIT? Ela acabou de entrar ou ela não está se atualizando. Então, assim, faltou isso para enriquecer o teu trabalho. Eu entendo que 15 entrevistas é um número pequeno, mas eu também entendo que você fez essas entrevistas no momento de pandemia, no momento onde o acesso pessoal a essas pessoas se tornava cada vez mais difícil, onde as pessoas estão em home office, né? Então, assim, muitas vezes acesso a documentos, acesso a informações se torna também um pouco mais complicado. Eu não sei, né? Eu concordo com a Adelaide com a questão de tentar ampliar as entrevistas, mas não sei se tem tempo hábil para isso, talvez uma próxima etapa. Né, mas assim, eu acho que se você trouxer essas informações, caracterizando que tipo de CTs você entrevistou, né, caracterizando os entrevistados, acho que isso já vai trazer o enriquecimento do seu trabalho, entendeu? E vai permitir que você faça análises mais precisas. Porque você mesmo disse, eu não parti para uma análise quantitativa devido ao número pequeno de entrevistas. Então, a tua análise qualitativa, ela tem que ser precisa, ela tem que ser profunda. Apesar de ser um mestrado, concordo com o mestrado, então, assim, o grau de ineditismo, né, de complexidade, não seria tão elevado quanto de um doutorado, mas esse é um documento importante, é um documento que vai se tornar referência. Então, quanto mais detalhada essa análise qualitativa que você fizer, melhor. E aproveita que você tem 2 orientadores aí que são especialistas que vão poder te auxiliar nesse processo. Eu concordo que a análise também ficou mais no campo mais jurídico do que no campo mais interdisciplinar, como é o nosso programa, entendeu? Mas isso também é compreensível pela tua área de formação, mas assim, não esquece, nessa análise qualitativa mais aprofundada, de tentar mesclar questões, né, envolvendo questões econômicas, de inovação, tá? De administração pública. Eu fiz alguns apontamentos bem específicos aqui. O primeiro deles, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Meu primeiro comentário, ele já é o seu objetivo geral. Tá? O seu objetivo geral, você coloca, analisar se o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação foi implementado nas ICTs. Das ICT. Aí eu já me pergunto, se teu objetivo geral não está muito sucinto, não está muito simples, quando você lê seus objetivos específicos, você vê que você coloca outras coisas que não estão englobadas no seu objetivo geral.
né? Só para te dar um exemplo, você coloca lá o teu terceiro objetivo específico, propor sugestões para sanar as possíveis dificuldades apontadas, que foi o que a Carla apontou, né? Que eu concordo com ela, também fiquei esperando esses apontamentos, né? E você falou bem assim, o desconhecimento, tal, mas assim, você não propôs, né? Então, eu sei que isso está nos seus objetivos, então você verifica se você exclui isso dos seus objetivos, que eu não gostaria que você fizesse, que eu acho que é uma parte importante, ou você engloba todos os seus objetivos específicos no teu objetivo geral, né? Eu até tinha pensado em algo assim, analisar o processo de implementação do atual marco legal em ciência, tecnologia e inovação, identificando possíveis gargalos nesse processo, né? Ou propondo, realizando proposições de melhorias, alguma coisa assim, tá? Mas deixa ele um pouquinho mais completo. Com relação à justificativa, aí eu vou pegar no teu pé, porque parece que você não fez a disciplina de indicadores, né? Você fez, não fez? Não? Então agora eu vou pegar, porque assim, a disciplina de indicadores ia trazer muita informação bacana para isso, porque você traz muita informação de lei, mas hoje, os nossos pesquisadores estão nas ICTs. Nossa grande pesquisa é feita em ICT. Trazer indicadores do Fornit, trazer indicadores de ciência e tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, vão embasar interdisciplinarmente a sua justificativa. Tá? Então, acho que traz esses indicadores, né? Repetindo o que já foi falado. Depois... das ICTs eu já falei. Eu gostei muito do seu quadro 2, muito, tá? Então não é só para criticar, também para elogiar. Né? As leis que foram incorporadas no novo marco legal, acho que a professora Juliana também já falou, ficou muito bacana, tá? Aqui, deixa eu ver, a questão da caracterização das ICTs, a caracterização dos entrevistados, né, de onde ele atua, né, porque aí você vai conseguir fazer uma melhor análise, então isso aqui já foi falado, e com relação à sua conclusão, né, a vantagem do seu último é essa, né, você pode falar pouco, porque a maioria das questões já foram apontadas. Com relação à sua conclusão, Camila, aí eu não sei, cada um tem um formato de fazer, mas eu não gostei da sua conclusão. Primeiro que 2/3 da sua conclusão não é conclusão, é referencial teórico. Você traz referências, você traz apontamentos, definições, que baseiam a sua conclusão. Concordo contigo, mas isso, para mim, ela deveria vir, se é importante, deveria vir dentro do referencial. A tua conclusão são os seus 2 últimos parágrafos, onde você traz realmente a conclusão do fechamento do teu trabalho. Então, eu sou a favor, ou você coloca, em vez de conclusões, coloca considerações finais, aí te permite você ter uma flexibilidade de trazer dados adicionais para poder fazer essa discussão, porque daí você está fazendo considerações, ou se forem conclusões, conclua. Seja mais objetiva. Tá? E aí é só uma curiosidade, entendeu? O seu co-orientador é um dos principais nomes na divulgação, na discussão do novo marco legal de ciência e tecnologia. E eu não vi nenhuma referência dele citada. Foi uma opção de vocês, ou foi uma coincidência, entendeu? Porque, assim, eu vi que você citou outros autores, mas, assim, gente, quando eu li toda a sua referência e não vi Gesil citado ali nas referências, eu falei assim, cadê o seu orientador aqui, gente, tirando os nomes mais citados na discussão no novo marco legal de ciência e tecnologia? Tá? É isso, tá bom? Te agradeço novamente o convite dos seus orientadores. E parabéns pelo trabalho, viu? Eu espero que essa análise mais aprofundada saia e se torne um documento de referência. Professor Eduardo, muito obrigada pelas pontuações, tomei nota. Vou conversar com a professora Rita e o professor Gesil sobre essas alterações para ficar um documento mais robusto e coerente. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo. Sem dúvida, ela devia ter feito indicadores, não há dúvida, né? E talvez a solução aí na questão da conclusão, já que o trabalho dela não é robusto, né, devido ao tamanho da amostra, talvez considerações finais seja mais apropriado, já que não existe uma conclusão de fato nessa história. Né? Mas vou avaliar com Gesil e Camila as suas observações, e claro que essa questão da caracterização tinha que ter sido feita e não foi, né? Mas de fato eu acho que é uma falha grande que a gente precisa sanar. Né? Obrigada, Eduardo, pela participação. Eu queria chamar o professor Gesil. Gesil, você quer fazer alguma consideração?
Com relação a essa parte, não, assim, eu, assim, de uma maneira geral, eu queria agradecer a oportunidade, né? E uma coisa que eu já tinha até falado na qualificação, eu gostaria que esses últimos meses não tivessem sido tão turbulentos para eu poder participar um pouco mais, assim, dizer, realmente poderia ter, gostaria de ter participado mais desse processo, do processo final de ajuste do trabalho do Camilo. E tem um soterramento que eu tenho participado nos últimos meses impediu. Inclusive, porque isso tem a ver com algumas das coisas que foram colocadas agora há pouco. Até fiz um comentário no chat, viu, Adelaide? Tem um contratos e convênios, né? Eu estou acompanhando daqui, inclusive também acompanhado por meio do pessoal lá do Parque Tecnológico, um processo riquíssimo de mostrar como o mindset institucional, a nossa tradição de dá para fazer melhor, mas por que não fazer mais burocraticamente, vamos colocar assim, né? Não burocraticamente, burocraticamente. Foi baixada uma regulamentação que basicamente impede que você estabeleça qualquer contrato simples de cooperação da universidade com a empresa, até mesmo prestação de serviço, uma tramitação menor que 5 meses. Aí, para consertar, foi apresentado, inclusive, pelo pessoal do parque. E aí tem uma coisa que toca em algo que a Juliana colocou no finalzinho da fala dela, que é uma coisa que realmente, Camila, a gente precisava inserir no trabalho, e dá para inserir, a gente pode trabalhar nisso. Faltou, que foi essa contribuição que foi dada recentemente, né, de um ano e pouco para cá, pelo pessoal da AGU, né, pela Câmara Permanente. E aí foi muito interessado isso, né, essa discussão da UFRJ, que eu acho, inclusive, que assim, porque ainda não acabou, né, esse processo ainda está em discussão. Mas eu acho que quando minimamente sedimentar, dá um trabalho à parte, só o acompanhamento do caso da UFRJ, porque ele tem todos os elementos disso tudo que a gente está falando aqui. Mas, assim, por quê? Porque foi colocado como assim, ela colocar tudo, porque com certeza se for contra